Fala galerinha, show do canal Biofortes. Eu sou o professor Antenor, professor de Biologia aqui do canal Biofortes. E hoje nós iremos discutir sobre os glicídios. Nessa aula você irá revisar os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Vai entender também como é que esse assunto é cobrado em vários vestibulares ou em provas que você irá fazer aí na sua escola. Se liga na aula que a aula vai ser show! Fala galera, show! Nós estamos falando agora sobre os glicídios. Os glicídios também são chamados de açúcares ou carboidratos. Mas fique atento, nem todo açúcar, nem todo carboidrato tem um sabor adocicado. Tem pessoas que dizem, eu vou fazer uma dieta, vou reduzir a ingestão de carboidratos, a ingestão de açúcares. E aí ainda continua ingerindo muita maçã, muita banana, muito arroz, muito feijão, muito macarrão. E esquece que esses alimentos, apesar de não terem o sabor adocicado em todos, mas eles são alimentos riquíssimos em glicídios, riquíssimos em carboidratos. Legal? Então, os carboidratos, para fins didáticos, são divididos em três grupos: os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Se liga aí que a gente vai discutir cada um desses grupos. Vamos começar aqui, pessoal, pelo grupo dos monossacarídeos. Esses monossacarídeos, eles correspondem à unidade básica aí dos carboidratos. Ou seja, é o carboidrato que não precisa mais sofrer hidrólise. Ele não é mais digerido para poder entrar nas células. Por isso, quando a pessoa ingere muita bebida alcoólica e tem um colapso alcoólico, chamado coma alcoólico, para ele recuperar a energia no seu corpo, o indivíduo, no caso o médico, o enfermeiro, pode aplicar diretamente nele uma injeção de glicose, ou seja, uma solução de glicose, porque a glicose é o principal monossacarídeo. E essa glicose, ela está numa unidade fundamental, ou seja, a unidade mínima, em que ele não precisa mais ser digerido para entrar nas células. Então, eu não preciso ingerir a glicose. Eu posso aplicar direto na veia, no caso de uma pessoa que está necessitando, que está internado em um hospital, que não pode se alimentar via oral, eu posso aplicar a glicose direto na veia, que vai ser absorvido por todas as células do seu organismo. Legal? Então, os monossacarídeos, pessoal, eles obedecem a uma fórmula geral. A fórmula geral é CH2O, ou seja, carbono e água. Daí o nome carboidrato. De carbono, hidrato de água. E aí você coloca aqui N. Esse N aqui, pessoal, ele varia de 3 a 7. Então vamos colocar aqui N igual a 3, N igual a 4, N igual a 5, N igual a 6 e N igual a 7. Tá bom? Então vem aqui comigo. Se N for igual a 3, como é que vai ficar aqui, ó? Vamos botar também aqui o N. Legal? Então N é 3. Então vai ficar o quê? C3, vai lá, 2 vezes 3, N é 3. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 3, 3. Então ficou C3H6O3. E aí você faz para os demais, tá bom? Aqui, por exemplo, C4H8O4, C5H10O5, C6H12O6 e C7H14O7. Agora a pergunta é, como é que nós vamos nomear esses compostos? Você pega o número de carbonos e acrescenta o sufixo -ose. Por exemplo, aqui são 3 carbonos. Então nós vamos chamar de trioses. São 4 carbonos. Nós vamos chamar de tetroses. 5 é penta. Então são as pentoses. 6 é hexa. Então são as
hexoses. E se forem 7, como é que vai chamar, hein? Se forem 7, é heptoses. São as heptoses. Então, esses aqui são os compostos, são as fórmulas gerais dos nossos monossacarídeos, que são aqueles compostos de glicídios, né, de carboidratos, que não precisam sofrer hidrólise, que são absorvidos diretamente pelas células. Nos vestibulares, costuma-se cobrar os seguintes monossacarídeos: as pentoses e as hexoses. Eu vou dar um espaço para você tirar um print e em seguida a gente vai falar sobre as pentoses e as hexoses. Se quiser copiar, vamos lá, pausa aí o vídeo e faz as suas anotações. Ok? Agora vamos lá. Eu vou falar das pentoses e das hexoses. Vamos começar aqui pelas pentoses. As pentoses são carboidratos. Geralmente, quando se fala de carboidratos, a gente associa a eles a função energética. Só que as pentoses têm função estrutural, ou seja, função plástica. Então, as pentoses, elas são estruturais, ou então também chamadas de plásticas. Quem são as principais pentoses? Nós temos a ribose e a desoxirribose. Com certeza você já associou ribose ao RNA e desoxirribose ao DNA, correto? Então, essa ribose, ela é encontrada justamente no RNA. Além do RNA, é encontrado também na molécula de ATP, adenosina trifosfato. Eu vou já explicar para você o que seria esse ATP. A desoxirribose é encontrada no DNA. Por isso que o nome é ácido ribonucleico do RNA. E do DNA é ácido desoxirribonucleico. Beleza? Então tira o print aí das pentoses para que a gente possa falar agora sobre sobre a molécula de ATP. Ok, vamos lá. Vamos falar sobre a molécula de ATP. A molécula de ATP, ela é um nucleotídeo. Esse nucleotídeo, o ATP, significa adenosina de adenina trifosfato. Adenosina trifosfato. Essa molécula de ATP, ela vai ter 1, 2, 3 moléculas de fosfato, uma pentose, que no caso aqui, essa pentose é a ribose, ok? E também vai ter uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada é a adenina. Vamos ligar aqui, ó. A gente liga. Ok. Agora, eu falei para você que a molécula de ATP é uma molécula energética. Então, uma das perguntas de vestibulares é a seguinte: em que região do ATP está armazenada a energia que será liberada para as atividades celulares? Essa energia está armazenada aqui, ó, entre as ligações fosfato. Então, essas ligações fosfatos são elas que armazenam energia. Agora, vale a seguinte dica: se você pegar a pentose, que no caso é a ribose, mais a adenina, aqui você tem um nucleosídeo. Se você pegar a base nitrogenada, a pentose e um fosfato, aí sim você já tem um nucleotídeo. Esse nucleotídeo ele vai ter só uns fosfatos, então é o AMP, adenosina monofosfato. Se eu pegar mais um fosfato, pessoal, eu vou ter agora 2 fosfatos. Então eu vou ter o ADP, adenosina difosfato. E se nós considerarmos os 3 fosfatos,
nós teremos a molécula mais energética. Nós teremos o ATP, adenosina trifosfato. E geralmente, o que a célula faz? Ela pega nas reações metabólicas o ATP e quebra o ATP em ADP mais Pi. Ou seja, ela vai quebrar essa ligação entre esses dois fosfatos, liberando aqui, pessoal, a energia que aqui está armazenada. Ó. É liberada aqui essa energia. E aí o ATP ficou só com dois fosfatos, agora ele passa a ser chamado de ADP. Professor, e o que é esse Pi? É esse fosfato que é liberado. Por isso que ele é chamado de Pi de fosfato inorgânico, porque quando ele está ligado à molécula ele é orgânico, quando ele separa ele é inorgânico, então fosfato inorgânico. Então constantemente a célula, para liberar a energia do ATP, quebra-se o ATP em ADP mais Pi. Depois, se fizer o processo contrário, ela restitui o ATP, ou seja, se ela pegar o Pi mais o ADP mais energia, ela consegue de novo produzir o ATP. Vamos entender que o ATP é a bateria do celular carregada e o ADP é a bateria não totalmente carregada. Está ali pela metade de energia, vamos supor da seguinte forma. Legal? Então, mais um espaçozinho aí, um tempo para que você anote, tira o print e vamos agora falar sobre as hexoses. Legal? Então nós já falamos sobre as pentoses, que corresponde a um grupo de monossacarídeos, e o segundo grupo de monossacarídeos muito cobrado nos vestibulares são as hexoses. Enquanto que as pentoses têm função estrutural, essas hexoses elas têm função energética, ou seja, a função das hexoses é liberar energia. Quem são as principais hexoses? Nós temos 3 hexoses. A principal é lógico que é a glicose, que é a molécula energética de todas as células. Em segundo, nós temos aqui o caso da frutose, que é também uma hexose. E por último, nós temos a galactose. Então, galactose, frutose e glicose são moléculas energéticas, são monossacarídeos, não precisam sofrer hidrólise, não precisam ser quebrados para serem absorvidos pelas células. São fontes de energia, em especial a glicose. Na verdade, a frutose é convertida em glicose nas células para poder a glicose entrar na respiração celular. A galactose também é quebrada em glicose para poder liberar energia nas células, já que a glicose é a molécula que entra na respiração celular. Então já falamos dos monossacarídeos, agora vamos falar sobre os disacarídeos. Vamos lá, toma nota. E só lembrando, né? Se você está gostando dessa aula, se está te ajudando na tua escola, na tua preparação para um vestibular, por favor, dê o seu like, se inscreva no nosso canal. Se quiser receber notificações de novos vídeos, ativa o sininho. Vamos falar agora, pessoal, sobre os disacarídeos. Os disacarídeos. O nome já diz, di2. É a união entre 2 monossacarídeos. Como é que eu chamo os monossacarídeos? Eu chamo de oses. Então eu vou pegar uma ose, ou seja, um monossacarídeo, vou ligar com outra ose, um outro monossacarídeo, e vou formar um disacarídeo. Só lembrando para você que essa ligação de junção, essa ligação de síntese, de anabolismo, é uma ligação por desidratação. Quando o monossacarídeo se liga a outro monossacarídeo, forma o disacarídeo liberando água. Então, para juntar os compostos, eu libero água. Para quebrar os compostos, eu adiciono água. É a famosa hidrólise. Essa ligação, muito também cobrada em vestibulares,
Algumas pessoas confundem com ligação peptídica. Pessoal, ligação peptídica vai ligar os aminoácidos entre si, formando os polipeptídeos, formando as proteínas. Essa daqui é a ligação glicosídica. Ligação glicosídica e não ligação peptídica. Existe uma infinidade de sacarídeos, porém, os mais cobrados nos vestibulares, inclusive foi cobrado agora no vestibular da UEMA e outros vestibulares, são os seguintes: glicose mais glicose, glicose mais galactose, vai ver se você lembra quem vai ser formado. E o outro é a glicose mais a frutose. Glicose mais frutose. Se eu juntar glicose mais glicose, vai formar a maltose. A maltose é o açúcar resultante da quebra do amido. Vocês têm uma ideia, pessoal? O amido é o alimento que é a base da nossa alimentação. O arroz, o feijão, o cuscuz lá do milho, o beiju, não é? O caso da tapioca, da mandioca. Todos eles são alimentos riquíssimos em amido. E o amido, quando é quebrado no nosso tubo digestório, ele produz maltose. Legal? Glicose mais galactose, você ingeriu demais esse açúcar, porque ele estava presente, né? Ele está presente no leite. O leite materno, o leite de qualquer animal tem lactose. Então a lactose é o açúcar do leite. E glicose mais frutose vai formar a sacarose, que é aquele açúcar da cana-de-açúcar, aquele açúcar que você usa para adoçar os alimentos. É o açúcar também encontrado em muitos frutos. Então, sacarose é a junção de glicose mais frutose. Nos vestibulares, eles costumam perguntar duas coisas. Se eu aplicar sacarose no sangue de um indivíduo, né, na veia de um indivíduo, esse indivíduo vai absorver essa sacarose direto pelas células? Não. Não por quê? Porque aqui não é monossacarídeo. Já são moléculas maiores, então elas precisam ser quebradas no nosso tubo digestório para poder formar moléculas menores e aí sim ser absorvido pelas células. Legal? Outra questão que eles perguntam nos vestibulares é: a quebra da maltose gera quem? Glicose mais glicose. Se eu juntar glicose mais galactose, vai formar quem? A lactose. E uma dica fundamental para você que está aqui no canal Bioforte é a intolerância à lactose. Você tem intolerância à lactose? Já ouviu falar sobre esse assunto? Assunto também esse cobrado em vestibulares. Pessoal, a lactose, para poder ser absorvida, ela tem que passar pelo nosso tubo digestório e lá no nosso intestino ela tem que ser quebrada por uma enzima chamada de lactase. Lá ela é quebrada em glicose mais galactose e aí sim ela é absorvida pelas nossas células para poder ser metabolizada, para poder ser usada no nosso organismo. Tem pessoas que, devido a fator genético, não produzem essa enzima lactase ou então produzem em pequena quantidade e elas têm dificuldade na digestão da lactose, ocasionando nesses indivíduos cólicas abdominais, diarreia osmótica, que é aquela diarreia com muita água. Então vamos lá. Intolerância à lactose é sim um fator genético, em que o indivíduo ou não produz, ou produz em pequena quantidade a enzima lactase, que é aquela responsável por quebrar a lactose, que é o açúcar do leite. Legal? Então vamos lá. Tira o print. Tá faltando um pouco para encerrar os glicídios. Vamos falar agora, por último, sobre os polissacarídeos. Vamos lá, vamos apagar e falar agora sobre os polissacarídeos. Olha só o prefixo poli. Poli não é aquela boneca poli, não. Poli significa vários. Poli é porque cada polissacarídeo é formada pela união entre vários monossacarídeos. Por exemplo, a molécula de amido, que é a nossa
a nossa base da alimentação, lá do arroz, do feijão, é rico em amido, da mandioca, da farinha, então, do trigo. Então, esse amido ele é formado por milhares de moléculas de glicose. Cada molécula de amido tem milhares de moléculas de glicose. Então, vamos falar agora, por último, sobre os polissacarídeos. Então, você já entendeu que se esses polissacarídeos são moléculas muito grandes, são polímeros, que são aquelas moléculas grandes formadas pelos mesmos componentes, pelos monômeros. Por exemplo, uma molécula de amido, ela é uma molécula enorme formada por unidades de glicose ligadas entre si. Então a gente diz que ela é um polímero, é um polissacarídeo, no caso o amido. Então, se são moléculas muito grandes, você já deve lembrar que as nossas células precisam digerir esses componentes para poder serem absorvidos pelas células. Esses polissacarídeos são divididos em dois grupos. Você tem os polissacarídeos que são estruturais e os polissacarídeos que são de reserva energética. Então, polissacarídeos estruturais e polissacarídeos de reserva energética. Os principais polissacarídeos estruturais são a celulose e também a quitina. E os polissacarídeos de reserva energética, nós temos o amido e o glicogênio. Amido e glicogênio. Celulose, pessoal, é o polissacarídeo encontrado aonde? Encontrado na PC. PC é parede celular dos vegetais. Na parede celular dos vegetais. Por exemplo, esse quadro, isso aqui é madeira. Madeira é vegetal. Vegetal tem parede celular. Parede celular é formada principalmente por celulose. Então, parede celular dos vegetais. Uma dica para você é o seguinte, é que nós, seres humanos, por exemplo, e a maioria dos animais, não tem a enzima chamada de celulase, que é a enzima que digere a celulose. Então, quando você come vegetais, por exemplo, alface, você não consegue digerir a celulose que está lá na alface. E aí você me pergunta, professor, e para que eu vou comer alface? Ah, eu já não gostava, agora que eu não como mesmo. Não, não é por aí. Preste atenção, nem tudo que você não digere deixa de ser importante. Então, apesar de você não digerir a celulose, ela é rica em fibras, a fibra de celulose. Os vegetais são ricos em fibras. E essa fibra, quando você come celulose, ajuda a reduzir o teu apetite, porque ela absorve água e incha no estômago, preenchendo o teu estômago mais rapidamente. Ajuda a aumentar os movimentos peristálticos no nosso tubo digestório, facilitando assim a nossa digestão. Os movimentos peristálticos são os movimentos do nosso tubo digestório, o mexer, né, o apertar do tubo digestório. Ajuda também na retenção de gordura, evitando que você absorva muita gordura presente nos alimentos. E também, essa eu acho que é a principal função, ajuda você a fazer cocô. Ajuda na formação do bolo fecal. Agora entenda, não é só comer fibra, você tem que comer fibra, celulose e tem que ingerir água para que essa celulose retenha essa água e as fezes fiquem fofinhas e sejam expelidas mais facilmente, evitando que você fique aí com a famosa prisão de ventre, né? Enfesado aí por mais tempo, você passar vários dias sem fazer cocô. Então a dica de hoje, melhor de todas, é ingerir saladas, folhas, alface, por exemplo, que ajuda você a aumentar a frequência que vai ao banheiro para fazer o tipo 2, tá bom? Então vamos lá. Essa quitina, não confunda quitina com queratina. Pessoal, queratina é uma proteína que está presente no cabelo, presente nas unhas, presente aqui na nossa pele. Porém, essa quitina, ela é um polissacarídeo, ela é um açúcar. E essa quitina também está presente na parede celular, só que dos fungos, e também no exoesqueleto
De quem, professor? Dos artrópodes. Em especial aí os insetos. Quando fala de artrópode, a gente fala principalmente dos insetos. Então, quitina não é queratina. Queratina é proteína. A quitina nós vamos encontrar na parede celular dos fungos e no exoesqueleto, ou seja, naquela carapaça lá durinha dos insetos, como por exemplo a barata. Legal? E de reserva energética, pessoal, nós temos aí a principal reserva energética dos vegetais, o amido. Então o amido ele é encontrado nos vegetais, em especial nos frutos, nos caules, nas raízes. Por exemplo, a mandioca é uma raiz, aquela parte que a gente come, e ela é riquíssima em amido. Já o glicogênio é uma reserva energética encontrada nos fungos e também nos animais. Nós, por exemplo, os seres humanos, nós temos duas reservas energéticas importantes. O glicogênio, que fica armazenado nos músculos e no nosso fígado, só que é uma reserva energética pouca, né, que não dá para manter o nosso organismo durante muito tempo. E a nossa principal reserva energética é a gordura, que não é carboidrato, a gordura é um lipídio. Tira aí o print. Espero sim, de coração, que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula é para você que está estudando para fazer a prova da sua escola, para você que está estudando, batalhando para realizar seu sonho de entrar na universidade. Se gostou, dá o like, compartilha aí com seus amigos e a nossa aula foi show!